E aí pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e hoje vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Essa semana mais light, essa semana mais soft, depois de sofrermos aí 2 semanas com as orações subordinadas, né? Então, na aula de hoje, Clarice Lispector, que também é um texto que a gente vai ler na próxima aula e que tem na apostila de vocês. Diferença, eu coloquei na outra aula Autobiografia, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Agora, para a gente entender e bater com os textos que nós vamos ler, é uma biografia da Clarice Lispector. Então vamos lá. Clarice Lispector, né? Para quem não conhece, logicamente ela não morreu desse jeito, era uma foto de quando ela é nova, né, gente? Pelo amor de Deus. Na apostila de vocês, no livro de vocês, tem uma foto dela mais senhora já. Então, vamos lá. Clarice Lispector nasceu em 1920, né, e faleceu em 1977, escritora, jornalista brasileira de origem judia, foi reconhecida como uma das mais importantes escritoras do século XX. Faz parte do terceiro tempo modernista, com seu romance inovador e com sua linguagem altamente poética. Põe em xeque os modelos narrativos tradicionais, né? A Hora da Estrela foi o seu último romance, publicado em vida. Então veja, dentro do período literário nós vamos ter o modernismo. O modernismo ele começa na Semana de Arte de 1922. Vocês devem ter estudado isso daí já em História. Então lá na Semana de Arte de 1922, a gente tem o início do modernismo, ou a primeira geração de modernistas. Depois, nós vamos ter a segunda geração de modernistas, na década de 30 até a década de 40. E depois nós vamos ter a terceira geração de modernistas, aonde a Clarice Lispector, que não é brasileira, né, vai ser muito importante em cima disso. Porque a obra dela, a maneira com que ela escreve, a maneira com que ela traz os elementos do texto dela são muito ricos e fazem com que a gente, né, sinta a dor dos personagens, que a gente sinta as ironias, que a gente sofra com aquele... Não o sofrer do tipo amor, mas tem uns textos que são tão realísticos e são dores tão próximas que ela conseguiu passar para o papel aquela dor. Tem um livro dela chamado Até a Hora da Estrela, que é muito triste. O que é a hora da estrela? O que leva até a hora da estrela? Né? Pausa aí, ó, eu estou chacoalhando a mão, né? Eu vou contar o final. Quem quiser ouvir o final, né, pode ouvir. Quem não quiser, né, você pausa aí o vídeo, eu vou chacoalhar a mão de volta quando acabar. A Hora da Estrela, para vocês terem uma ideia, a Hora da Estrela fala sobre um carro da Mercedes. Uma mulher que ela nunca foi amada na vida, todo mundo falava mal dela, a Macabeia, todo mundo falava mal dela, todo mundo tratava ela mal, e a única hora na vida dela que ela tem atenção é na hora que ela é atropelada por um carro da Mercedes. É a hora, as pessoas só dão atenção para ela quando ela está morrendo no chão. Então, naquele momento é a hora da estrela. A partir do livro você pensa, né, a estrela no céu brilhando. Não, é a estrela que mata ela. A única hora que ela ganha atenção é na hora que ela está morrendo. E ela fica feliz porque todo mundo na rua vai olhar aquele... Igual quando acontece acidente, as pessoas vão olhar. Naquele é o único momento. Então veja a tristeza que tem a vida desse personagem e como as coisas vão funcionar. Você se compadece daquela história. Então veja como chega a ser cruel, mas somente, né, não que a gente já tenha passado por isso, ou às vezes até passou, mas somente quem já sentiu um desprezo dos outros sabe o quanto é ruim, quanto é bom quanto é ruim isso, e quando você ganha um pouco de atenção, você fica feliz. E a hora da atenção que a Macabeia ganha é somente na hora da morte dela. Então veja o quanto isso é triste da gente ver, beleza? Então acabou, ó, pode voltar que já começou. Esse é o elemento que a Clarice vai colocar em todos os contos dela. São contos fantásticos, com elementos que fazem a gente refletir,
né? Então, vamos dar continuidade. Clarice Lispector nasceu nessa cidade que eu não vou me atrever a tentar falar, na Ucrânia, no dia 10 de dezembro de 1920. Filha desse rapaz aqui de Mânia, né? Origem judaica, né? Chegam ao Brasil em março de 26, fugindo do antissemitismo disseminado na Guerra Civil Russa. Ou seja, na Guerra Civil Russa eles tiveram perseguição aos judeus também. Fixaram residência em Maceió, onde morava Zânia, irmã de sua mãe. Clarice tinha apenas 2 meses de idade. Por iniciativa de seu pai, todos mudaram o nome. Nascida, né, Aya Lispector passa a se chamar Clarice. Muda de nome por causa de uma série de coisas. O nome dela provavelmente tinha algum significado judaico, e isso faria com que as pessoas soubessem. Então, é o medo com que as pessoas têm disso. Em 1929, mudou-se com a família para a cidade do Recife, onde passou sua infância no bairro de Boa Vista. Fez o primário no grupo escolar João Barbalho, aprendeu a ler e escrever muito nova e logo começou a escrever pequenos contos. Estudou inglês e francês e ouvindo o idioma, né, e cresceu ouvindo o idioma dos seus pais do país, né, Yiddish. Com 9 anos, veja, aqui eu só estou falando de um pouquinho, agora que está desenvolvendo. Com 9 anos ficou órfã de mãe. Terminou o primário, ingressou no ginásio pernambucano. Ginásio, gente, era da 5ª série para frente, há muito tempo atrás. Eu fiz ginásio, eu sou velho. No colégio público da cidade, com 12 anos, Clarice mudou-se com a família para o Rio de Janeiro, indo morar no bairro da Tijuca. Ingressou no colégio Silvio Leite, onde era frequentadora assídua da biblioteca. Uma grande escritora, com certeza ela tinha uma grande leitura também. Em 41, terminando o 2º grau, ingressa na Faculdade Nacional de Direito e emprega-se como redatora da Agência Nacional. Depois passa o jornal à noite. Em 43, casa-se com um amigo de turma, Mauri Gurgel Valente. Então, a gente está vendo uma sequência da vida, uma sequência cronológica, certo? Nesse mesmo ano, termina o romance Perto do Coração Selvagem, que retrata a visão interiorizada do mundo de adolescência. Gente, da adolescência da época dela, por favor. Em 1944, publica o livro, teve dolorosa acolhida da crítica, recebendo o prêmio Graça Aranha. Ainda em 44, acompanha seu marido diplomata na carreira em viagens fora do Brasil. A primeira viagem foi para Nápoles, na Itália. Com a Europa em guerra, Clarice trabalha como voluntária de resistência e enfermagem no Hospital da Força Expedicionária Brasileira. Então ela ajudou também na guerra e continuou escrevendo em 46, quando publicou o Lustre. Nesse mesmo ano passa a residir em Berna, na Suíça. Em 49, publica A Cidade Sitiada. Nesse mesmo ano, nasceu seu primeiro filho, Pedro. Dedica-se a escrever contos. Em 1952, publica alguns contos. O casamento e primeiros livros, né? Passa 6 meses na Inglaterra e em seguida vai para os Estados Unidos, onde nasce seu segundo filho, Paulo, em 53, e em 54, Perto do Coração é publicado em francês. Vejam, de novo, a gente está vendo uma ordem cronológica de acontecimentos. Viram? Então, sua vida, mudou-se para, foi para, trabalhou em, começou a, acompanhou o. Vejam, a gente está sempre falando na terceira pessoa. Em 59, Clarice, falar de uma pessoa, o nome da pessoa é falar em terceira pessoa, se separa do marido e retorna ao Rio de Janeiro, acompanhada de seus filhos. Logo começa a trabalhar no jornal Correio da Manhã, assumindo a coluna Correio Feminino. Trabalha no Diário da Noite com a coluna Só para Mulheres e nesse mesmo ano lança Laços de Família. Sua mãe vai lembrar de uma novela chamada Laços de Família. Não tem nada a ver, pode ficar tranquilo, tá? Livro de contos que recebeu o Prêmio Jabuti na Câmara Brasileira de Livros. Em 61, publicado A Maçã no Escuro, pelo qual recebe o prêmio de melhor livro do ano de 1962.
Em 67, publica O Mistério do Coelhinho Pensante. Nesse mesmo ano, sofre várias queimaduras do corpo e na mão direita, enquanto dormia com um cigarro aceso, né? Passou por várias cirurgias e viveu isolado, sempre escrevendo. No ano seguinte, publica Crônicas no Jornal do Brasil. Passa a entregar o Conselho Consultivo do Instituto Nacional do Livro. Era considerada uma pessoa difícil. Em 76, pelo conjunto da obra, Clarice ganhou o primeiro prêmio do 10º Concurso Literário Nacional de Brasília. Em 77, escreveu A Hora da Estrela, sua última obra publicada em vida, onde conta a história de Macabeia, uma moça do interior que busca sobreviver na cidade grande. A versão cinematográfica desse romance, dirigido por Suzana Amaral em 85, conquistou os maiores prêmios do Festival de Cinema de Brasil e deu à atriz Marcela Cartacho, né, que fez o papel principal, o Troféu de Prata de Berlim de 86. Clarice faleceu no Rio de Janeiro no dia 9 de dezembro de 77, um dia antes de seu aniversário. Seu corpo foi sepultado no cemitério israelita do Caju. E aqui nós temos uma lista de coisas, uma lista de produções da vida dela, todos contos, todos curtos, buscando aí para vocês. Então vejam, pessoal, isso é uma biografia. Então a gente viu uma autobiografia primeiro, porque o Brás Cubas conta coisas que ele fazia, então ele refletia sobre coisas que ele fazia, e aqui a gente acabou de ver um panorama da vida de Clarice Lispector, uma desmembração das coisas da vida dela. Veja, pessoal, é extremamente importante a gente ter em mente que Clarice Lispector foi uma grande escritora e da vida dela. Aqui a gente viu alguma coisa a mais disso? Não. Por quê? Porque essa autobiografia não continha nada mais além do que informações. Perdão, essa biografia não continha nada mais do que informações e datas. A gente não viu coisa. Tem um momento que diz que ela era difícil. Diz que com 9 anos ela já escrevia. Mas não tem aquele, nossa, olha que bacana, olha o que foi. Mesmo quando ela foi para a Europa durante a guerra e ajudou no hospital durante a guerra, a gente fica, né, tipo, nossa, legal, bacana. Mas não é aquela coisa, não é aquela construção de pensamento, não é aquela construção de conhecimento que a gente gosta, né? Que a gente queria ver, por exemplo, que tem na história do Brás Cubas, que tem essas reflexões, que tem esses momentos. Então, isso daqui serve para a gente ter uma ideia de como é a vida da atriz, como é da escritora, como foi a vida dela, do momento que ela nasceu até o momento de sua morte. Veja, acaba o nosso último slide aqui, vem justamente aonde ela foi sepultada. Aqui acabou, depois aqui a gente só tem como, né, as obras que ela publicou. Sempre tenham em mente, pessoal, a biografia ela pode trazer muitas informações, porém, se ela só tiver isso daqui, ela não passa de um texto informativo, porque ele só contém informações e datas. Em nenhum momento foi contada uma curiosidade, em nenhum momento foi contado um pensamento dela, o que ela achava sobre determinadas coisas. Isso daqui é uma biografia informativa. E o do Brás Cubas, querendo ou não, a gente viu uma autobiografia que a gente tinha como os pensamentos dele funcionavam, como ele via as coisas, como ele agia em torno das pessoas, a maneira com que ele queria que os outros vissem ele. Então, só para a gente poder ver essa diferença. Belezinha? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.